Até lembrei, quando eu tive Covid em 2021, faltavam 2 semanas para minha faixa etária para tomar a vacina, e eu fiquei desesperada, porque ainda era aquela época que você não sabia como ia evoluir no seu corpo, tinha que esperar ali como ia ser essa evolução. Por que você acredita que ainda existe essa resistência, até mesmo uma falta de informação da população em geral, Sim. não querer se vacinar, não querer se revacinar, reforçar também? Pois é, nós já vivíamos essa questão antivacina antes da Covid. Então não era uma novidade. A gente já vinha algumas vacinas que eram extremamente importantes, por exemplo, voltadas para polio, sarampo, né? polio, mielite. Eram vacinas que a gente tinha como alvo 95% da população vacinada, daquela população, daquela faixa etária vacinada, para que a gente tivesse a proteção de não ter a circulação, por exemplo, do vírus da polio. Só para você ter uma ideia, a partir de 2015 a gente está numa média de 70%, 73%. Isso é um grande problema. Sim. Por quê? À medida em que a gente vive num mundo globalizado, em que as pessoas circulam mais, viajam e vêm de áreas em que a vacinação também não é algo estabelecido de forma adequada, sejam países do Oriente Médio, sejam países do leste europeu, sejam países da África, o que pode acontecer? Eu posso ter a circulação de vírus, tanto de sarampo quanto de polio. E eu estou falando uma coisa que vocês vão, em pouco tempo, começar a ver. A gente vai ter polio novamente, a paralisia infantil, lamentavelmente, porque a nossa população não está adequadamente vacinada. E aí entra numa outra questão, que é a Covid. De novo, a gente volta e fala, olha, pessoal, a gente vai ter que vacinar. E as distócias do governo federal, mas especialmente da liderança do governo federal, e eu digo isso porque a gente teve muito contato com o Ministério da Saúde, especialmente o Pazuello, e o Pazuello ele dizia uma coisa muito interessante. Nós nos víamos pessoalmente a cada 15 dias. Ele falou, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos tentar resolver nós tecnicamente, porque se a gente depender dos nossos chefes, deixa que eles briguem. Eles fazem parte de um outro grupo de estrelas nessa constelação. E então ele tinha o desejo que as coisas acontecessem, mas infelizmente ele recebia o rechaço da autoridade maior, que era o chefe dele, que mostrou claramente a sua irresponsabilidade. Então, óbvio que, de novo, a população fala, e aí, eu devo tomar ou não devo tomar? Eu vou virar jacaré, eu vou virar crocodilo, eu vou virar leão? Isso é muito triste, porque quando você tem dúvida, você atrasa. Sim. São Paulo, felizmente, teve uma adesão, isso é um grande case de sucesso. A gente conseguiu vacinar todos os grupos etários em um ano, 96%, quase 97% da população vacinada com as 2 doses. Então isso foi um case de sucesso. Aí existia a necessidade das novas doses de reforço pelo surgimento de novas cepas, especialmente da Ômicron, que a gente precisava um nível de anticorpos maior. Daí o pessoal, tá vendo? Eles querem vender vacina. Tá vendo? Ó, eu tomei as 2 vacinas e eu peguei Covid. Mas veja bem, a vacina, ela protege em 96% de formas graves e fatais, ou seja, de internação e morte. Ela não é bloqueadora. Ela não impede de você ter. Né? Você saber então, que você pode pegar, são... mas você não pode evitar de ficar Exatamente. de uma forma grave. E hoje você vê o quê? Que as pessoas pegam Covid e muitos sequer sabem. Falam, tá vendo? Eu dormi com ar-condicionado. Minha rinite de novo. Então, são essas coisas que fazem com que as pessoas estejam convivendo com a Covid hoje como conviviam no passado, com o H1N1, que desde 2009 a gente convive como vírus respiratório. Mas eu acho que é muito importante que as pessoas entendam a necessidade de atualizarem a sua carteira vacinal, porque hoje as pessoas estão muito tranquilas. Nem tomei, eu só tomei 2. Só que a gente tem 10 milhões de pessoas aqui em São Paulo que não tomaram a segunda dose. Quer dizer, nós temos um contingente de pessoas que não estão vacinadas. Porque o idealmente vacinado é você pelo menos ter o calendário completo de vacinas instituídas. Ainda sobre vacinação, o senhor citou
São Paulo é um case de sucesso e talvez a cidade de São Paulo seja um case maior ainda, porque conseguiu estabelecer índices vacinais espetaculares. A que o senhor atribui esses cases específicos, tanto no estado quanto no município? Foi a campanha de conscientização? Foi o trabalho de base? Foi a insistência no bom sentido de botar as tendas e vamos fazer mutirão? Como o senhor enxerga a nossa diferença em relação a outros? Eu acho assim, se nós tivéssemos, para se ter uma ideia, nós tínhamos pouco mais de 5.000 pontos de vacinação em todo o estado. Nós tínhamos a capacidade de dobrar esses pontos de vacinação para 10.000. E nós conseguiríamos vacinar em tempo recorde, menos de 2, 3 meses, toda a população. Qual foi o fator limitante? Vacinas. Sim. Isso foi um problema muito grande. É isso que atrasou com que a população pudesse ter sido imunizada e protegida de uma forma mais adequada. Então, dessa forma, São Paulo teve como a gestão tanto do Edson Aparecido quanto do executivo, que hoje é o secretário municipal, Luiz Amarco, corajosos. Eles diziam o seguinte: espera aí, a gente está chamando o pessoal para fazer a segunda dose da vacina. E aí acabou esse prazo, as pessoas que deveriam ter tomado não vieram. Eu vou ficar deixando a vacina estocada aqui? Não. Eu vou chamar outros grupos mais baixos em termos de faixa etária. Até porque você fala, olha, de 70 a 80 anos, você tem 69. Você fala, cara, eu sou próximo. E você vê vacina faltando, sobrando. Sim. E aí eles tiveram exatamente essa coragem de ir ampliando para outros grupos e dando a possibilidade para as pessoas que realmente quisessem de serem protegidas. Você viu o que aconteceu agora, 39 milhões de doses de vacina foram jogadas fora. Foram jogadas fora porque perderam seu prazo de validade. Quer dizer, vacina boa é vacina no braço. Isso a gente sempre falou e São Paulo, especialmente o município de São Paulo, como alguns outros municípios, tiveram esse entendimento, nos ajudaram nisso e muitas vezes a gente fala, meu Deus, você já vai acabar as vacinas, a gente não vai ter vacina para te dar. Eu brincava com o Edson, falei, você está indo além. Mas isso foi algo especialmente interessante. Mas eu digo, se você tem vacinas, você tem que obrigatoriamente vacinar.